Bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. Minha gente, iniciando aqui a segunda-feira em mais uma semana de Unidade Básica de Saúde, ou seja, atenção primária à saúde. Iniciar aqui com vocês, minha gente. Semana passada eu não gravei nenhum vídeo, então o vídeo dessa semana daqui vai contar pelo da semana passada e o dessa. Logo eu digo por que na semana passada eu não gravei vídeo, tá bom? Boa noite, meus amigos. Minha gente, finalizando aqui o último videozinho do dia com vocês. Hoje foi pouquíssimo vídeo, só aquele da manhã que vocês me viram chegando na unidade. E agora esse, aqui agora. E por que foi pouco vídeo? Porque teve pouquíssima coisa ao longo do dia. Pela manhã foram atendimentos bem simples, bem rápidos. A manhã passou super rápida, meu povo. Não tiveram assim casos que eu quisesse trazer aqui para vocês. Teve só um que eu achei curioso e eu achei interessante trazer aqui o comentário para vocês. Era uma paciente que eu estava encontrando com ela a primeira vez, a primeira consulta que eu acompanho ela foi hoje pela manhã. E aí o motivo da consulta foi ela estava trazendo o resultado de alguns exames de sangue para a preceptora, para ela olhar, ver os resultados e tomar algumas condutas, seguir com a investigação. Sendo que na primeira consulta ficou implícito que a preceptora disse para ela que ia investigar algumas coisas da tireoide, alguns hormônios da tireoide, só para descartar, ver que tá tudo bem, já imaginava que ia estar tudo bem, mas que achava importante pedir esses hormônios da tireoide, para investigar ali talvez um hipertireoidismo, tá? Aí pronto, aí a paciente fez os exames de sangue e voltou com os exames para a gente dar uma olhada. E aí quando a paciente senta e que a preceptora pergunta para ela, e aí, como é que você tá? Já foi direto, meu povo. Doutora, eu tô muito agitada, eu tô muito ansiosa, eu tô muito nervosa, deve ser isso daí da tireoide, esses últimos dias eu tô super agitada. Enfim, exaltou demais esse quadro de estresse, de ansiedade, de nervosismo que ela tava, por conta da tireoide, por conta da doença dela da tireoide, que ela nem sabia se tinha ou não, e nem tinha sido diagnosticado ainda. Eu já imaginei, poxa, ela deve ter então Eu não tinha conversado com a preceptora ainda, ela deve ter um hipertireoidismo, né, talvez. Quando a gente abre o papel, tava tudo normal, minha gente. Todos os exames de sangue dela estavam normais. Aí a preceptora, a doutora disse, olha, mas aqui seus exames estão todos normais, tá tudo normal, não tem nada com sua tireoide, o resultado que veio era algo que eu já estava imaginando, tá tudo normal. E aí se seguiu a consulta, a gente abordou sobre outros temas, e aí no finalzinho da consulta, quando eu tava saindo do consultório, aí ela, doutora, então eu posso ficar normal de novo, eu posso ficar tranquila, né? Não tenho nada com a tireoide. Ou seja, o fato dela estar imaginando que talvez tivesse algo na tireoide estava gerando todo um quadro por conta da expectativa, minha gente. E aí me vem uma ideia bem importante, já ocorreu essa mesma ideia em várias situações ao longo da faculdade, mas aí hoje veio de novo que eu queria aqui falar com vocês. A importância da gente se comunicar bem com o paciente. Não que a preceptora não tenha se comunicado bem com essa paciente, explicado, olha, isso daqui é só para investigar. Você provavelmente não está... Olha, isso daqui é só para investigar. Não quer dizer que você tem a doença. Isso daqui quer dizer que a gente ainda está investigando. Provavelmente vai vir tudo normal. Não é que ela não tenha se comunicado bem. Ela provavelmente se comunicou muito bem. Porque conhecendo ela do jeito que eu estou conhecendo, eu sei que ela se comunica bem. Mas assim, às vezes até a gente se comunicando bem, o paciente às vezes fica com uma falha ali na comunicação. E por conta dessa pequeniníssima falha de comunicação pode sair gerando consequências e reflexos em esferas que a gente nem imagina. A gente que está transmitindo a informação para o paciente nem imagina. Então você, doutorando, futuro profissional aí que vai estar se comunicando diretamente, sendo responsável pela comunicação com o paciente, agora já está, mas futuramente de forma mais intensa, muito cuidado com a comunicação. A gente tem que cuidar ao máximo para que ela seja o mais efetiva, o mais resolutiva, o mais fluida possível, para que não deixe nenhuma brechinha. E minha gente, a gente atende pacientes com os mais variados níveis de entendimento sobre determinados problemas. Cuidado com isso daí, saber lidar com cada tipo de paciente que a gente vai atender. Tá bom, meu povo? Hoje foi só o primeiro dia dessa semana de atenção primária à saúde. É a 5ª semana de 12 ao todo que vão ter. Tá bom, meu povo? Vai ter muita história ainda para contar de atenção primária à saúde. Um abraço para vocês e até amanhã. Tchau, meu povo!
Bom dia, meus amigos. Terça-feira, segundo dia da semana, ó. Já tô aqui no cafezinho da manhã, diazinho chuvoso, então tô me preparando para sair um pouquinho mais cedo para evitar congestionamento aqui com os alagamentos da chuva. Tá bom, meu povo? Simbora. E minha gente, eu acabei de lembrar aqui que ontem eu tinha ficado de falar para vocês o porquê que eu não vim para a unidade de saúde na semana passada. Eu não vim nenhum dos dias. Por quê? O que é que houve? Na segunda e na terça não teve atividade aqui, eu estava dispensado. Tiveram algumas outras atividades com a preceptora. Fora daqui ela nem veio. E aí na quarta, quinta e sexta eu realmente não vim. Por quê? Minha gente, desde a segunda-feira eu tava assim com um quadro de resfriado, gripe, não sei bem o que era. Bem intenso. Nariz escorrendo, bem congestionado, dor de cabeça, dor de garganta, tossindo muito. Febre, dor pelo corpo inteiro, bem mais aqui na lombar. E aí assim, condição zero de vir, né? Eu até tava disposto a vir, mas primeiro passei o caso pra preceptora, ó, eu tô assim. O que é que você acha? Eu vou ou não vou? A minha consciência dizia pra não ir, mas eu queria um respaldo, a confirmação da preceptora. Aí eu falei com ela e ela disse, ó, Léo, nem se preocupe, não venha não essa semana, venha só na próxima. Só faça um teste de Covid no final de semana, que aí, dando negativo, você vem pra cá na segunda, ou seja, ontem, tranquilo. E assim foi feito. Eu não vim aqui pra unidade na semana passada. E aí quando foi no final de semana, eu fiz um testezinho rápido aqui do antígeno. E deu negativo. Graças a Deus. E agora eu tô chegando aqui, tá bom, meu povo? Boa tarde, minha gente, meu povo, ó. Cheguei aqui na minha academia agora, acabei já o serviço lá, hoje acabou um pouquinho mais cedo, então são 5 horas em ponto, acabei de chegar aqui na minha academia. Vou treinar, voltar pra casa rapidinho e aí eu começo a estudar. E aí vai até de noite estudando, tá bom, meu povo? E aí, minha gente, como é que foi o serviço hoje? Pela manhã, consultas bem tranquilas, rápidas, nada fora do comum. E aí depois do almoço, a minha preceptora, ela me colocou para ficar na mesa, na nossa bancada lá com o computador, atendendo, recepcionando o paciente, iniciando a conversa, fazendo anamnese. E aí assim, é sempre bom, né, quando a gente pode tomar um pouquinho de protagonismo ali no serviço. Então, fiz os atendimentos, fiz as consultas da tarde, ela ao lado acompanhando, mas eu que estava ali tomando as rédeas da consulta. E aí, minha gente, uma das pacientes da tarde, eu queria trazer aqui para vocês, pontuar um negócio. É uma paciente, era uma senhora de 65 anos, acho que era 65 anos, e ela vinha com a queixa de esquecimento há mais ou menos um ano. Esquecimento, assim, de coisas simples. Às vezes esquecia uma panela no fogo, às vezes esquecia do que saía para o mercado para comprar alguma coisa, esquecia do que estava indo comprar, e aí fazia mais ou menos um ano. Ela negava essa queixa ao longo desse um ano, e a filha que ficava pontuando para a mãe, ó, você tá esquecendo disso, tá esquecendo daquilo. E aí quando foi hoje, ela resolveu ir lá para o nosso consultório e trazendo essa queixa, levando essa queixa. E aí eu pude aplicar nessa paciente pela primeira vez, nunca tinha feito isso na prática, mas apliquei nessa paciente daí um exame, um mini exame do estado mental. É um teste, ó, quem se interessar, coloca aí rapidinho no seu buscador da internet, mini exame do estado mental. É um testezinho bem rápido que a gente faz com a paciente e ele tenta avaliar ali mais ou menos o estado cognitivo da paciente. E aí esse teste tem algumas questões e que a gente vai fazendo ali diretamente com a paciente, perguntando, pedindo para ela fazer alguns movimentos. E a depender de como é que essa paciente responde a esse teste, ela vai ganhando pontos. Aí no final dá um score total da paciente. E aí a gente consegue meio que avaliar qual é o estado dela naquele momento. E mais importante do que isso, em consultas futuras e analisando como é que essa pontuação da paciente está evoluindo. Tá bom, minha gente? Foi a primeira vez que eu pude fazer isso com a paciente. Assim, eu mesmo aplicar esse teste na paciente foi massa. É assim, um aprendizado que a gente vai levar para sempre. A depender do score desse teste daí, a gente pode pensar ali em alguns quadros de demência, talvez depressão, enfim. É um teste bem assim primário, ou a gente está na atenção primária. Eu estou na unidade de saúde da família, atenção primária. Então é um testezinho ali bem rápido, fácil de ser aplicado e que pode dar uma primeira filtrada ali, um primeiro guia
como é que eu vou conduzir esse paciente daí. E é interessante porque existem alguns parâmetros para interpretar o resultado desse teste. Se a paciente tinha um nível de ensino elevado ou não. A depender dessa resposta daí, eu posso interpretar o mesmo resultado de maneiras diferentes. O que era esperado para uma paciente com nível de ensino superior é um score diferente do que é esperado para um paciente com um nível de ensino um pouquinho inferior. E eu queria trazer para vocês exatamente isso daí. Experiências novas que eu fui tendo, hoje foi uma delas, e que a gente vai enriquecendo cada vez mais o nosso arcabouço, né, minha gente? De conhecimento, de experiência, de saber conduzir algo, de saber aplicar, por exemplo, esse teste daí na prática. E eu tô falando tanto nesse teste, minha gente. Apagou a luz. Eu tô falando tanto desse teste aí, minha gente. Eu vou colocar a foto aí pra vocês. Só um printzinho bem rápido, tá bom? Esse daí foi o teste. Meu povo, agora eu tô subindo, vou treinar, como eu já falei pra vocês. Rápido, voltar pra casa e começar a estudar. Tá bom, meu povo? Boa tarde, meu povo! Minha gente, primeiro vídeo do dia. Tá sendo logo aí num boa tarde, quando eu já acabei o serviço. E minha gente, vocês puderam ver aí, né? Acabei de ser parado na blitz da lei seca, voltando aqui do serviço. Mas tudo ok, tudo zerado. E minha gente, olha esse outro vídeo daí, de hoje lá ainda na comunidade que eu tô rodando. Finalzinho do serviço, olha isso daí. E minha gente, isso daí é um morro da Conceição, um local aqui na minha cidade, que é onde a comunidade que eu tô rodando ela é situada. E aí o nome específico da comunidade é Alto José do Pinho. E essa comunidade daí, a unidade de saúde que abrange, ou seja, que atende essa área, é a unidade em que eu estou rodando agora. A unidade de saúde do Alto José do Pinho. Esse local daí é um templo que fica ao lado da minha unidade de saúde. E esse espaço foi cedido por esse templo para ocorrer as reuniões do NASF. Eu vou dizer já o que é o NASF. Mas hoje à tarde teve a reunião desse NASF, é uma sigla, NASF, NASF. E hoje foi a primeira vez que eu pude participar aí dessa reunião do NASF. E minha gente, o que é o NASF? NASF é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. O que é isso? Dentro de uma unidade de saúde, e como eu já falei nesses outros vídeos que vocês vão aí assistir, a unidade de saúde pode ter 1, 2, 3 ou 4, a depender do tamanho da população que aquela unidade abrange, e a depender do tamanho da unidade, ela pode ter 1, 2 ou 3 ou 4 equipes de saúde. E cada equipe dessa de saúde tem alguns profissionais que integram essa equipe. Cada equipe tem pelo menos um médico, uma enfermeira e seus agentes de saúde. E essas equipes juntas compõem a unidade de saúde, sendo que dentro da unidade de saúde também existe um outro grupo que é um pouco mais amplo, que é esse NASF que eu tô falando. E aí dentro desse NASF tem várias outras especialidades de atenção ao paciente, por exemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, enfim, várias outras profissões que podem auxiliar, que podem de alguma forma assistir ao paciente. Então, a depender do paciente, a depender das demandas, das queixas do paciente, ele pode ser inserido nesse grupo do NASF. E aí, a depender da demanda, determinadas especialidades da saúde vão também até o domicílio desse paciente, fazer alguma intervenção nesse domicílio, ou então o paciente vai até a unidade de saúde para ter alguma consulta com essa especialidade de saúde específica. Então é uma estratégia que o SUS tem de tentar atender o paciente da forma mais ampla possível. E aí, para contextualizar um pouquinho vocês, mas que tipo de intervenção pode ser feita com o paciente? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, desde do mais simples até algo bem mais complexo, bem mais pesado. Por exemplo, hoje pela manhã eu atendi um paciente. Esse paciente era uma criança, um adolescente, 15 anos. E ele estava, a queixa do paciente era: eu quero exames de sangue. Aí, pra que você quer exames de sangue, meu filho? Eu quero exames de sangue porque eu quero começar a tomar whey protein. O que é isso? Proteína em pó. Era um paciente que assim estava um pouquinho mais magro do que os seus colegas, devia estar se sentindo um pouquinho deslocado ali daquele grupo de colegas e queria entrar em academia, fazer exercício físico, tomar proteína, sendo que a mãe não permitiu que ele fizesse isso de forma autônoma. Ela falou: você quer? Tá ok.
Mas primeiro a gente vai numa consulta médica. Sendo que, minha gente, essa parte de nutrição, de prescrever dietas, aí já foge um pouquinho a nossa área de atuação médica. Isso daí já entra mais na área da nutrição. É o profissional que estuda especificamente isso. E a preceptora que estava me acompanhando, estava ao lado, ela também confessou assim, ó, eu não sei nada de prescrição de dieta. Então isso daí vai ser um caso que eu vou levar para o NASF. E aí ela foi bem sincera ali com o paciente e com a mãe desse paciente que estava ali acompanhando também. E ela disse, ó, eu não tenho capacidade para prescrever isso, não sei, mas a gente aqui na unidade de saúde tem uma equipe, aí explicou como é que funciona essa equipe, e a gente tem nutricionista nessa equipe também. Então vou levar seu caso para um nutricionista e vou pedir para que ele vá lá na sua casa, ou então você vem aqui para uma consulta com o nutricionista, e aí poder tirar melhor essas dúvidas, ver se realmente precisa dessa proteína ou se não precisa, o que é que pode ser feito, readequar alguma coisa na dieta. Posso pedir também uma avaliação do educador físico que a gente também tem aqui nesse NASF, para ele poder orientar aí qual a melhor atividade física para o seu filho. E aí assim foi feito. Pronto. Uma queixa relativamente simples, mas que esse grupo do NASF pode abarcar essa demanda de forma super satisfatória com essa equipe multiprofissional. Entenderam? Pronto. Desde esses casos simples até outros casos mais complexos. Por exemplo, esse que eu vou dizer agora, também foi uma paciente, sendo que essa paciente não foi a paciente, foi a mãe da paciente que foi na consulta. Sendo que ela foi ontem, a gente atendeu ontem aí a mãe dessa paciente. E o que é que foi? Qual foi a demanda que ela trouxe lá pra gente? A filha dela, ou seja, a paciente de fato, ela tem 23 anos, mas ela tem sequelas extremas de rubéola congênita. Rubéola, a doença rubéola congênita, ou seja, que veio ali do bebezinho ainda na barriga, contraiu e foi desenvolvendo as sequelas. Então é uma paciente que hoje, aos 23 anos, não escuta, não fala, não enxerga, tem uma microcefalia, ela é toda atrofiada, tem problemas de movimentação bem importantes, não anda, obviamente, é acamada, não tem controles esfincterianos. Então, minha gente, é uma situação bem delicada, extremamente complexa, não só para paciente, mas para paciente, para mãe, para o pai, para a família como um todo. Então, o NASF também pode ter uma atuação extremamente importante nesse tipo de caso daí. Como? A fonoaudióloga pode trabalhar um pouquinho aí com essa paciente, a terapeuta ocupacional também pode, a assistência social também pode interferir diretamente aí na realidade dessa família, tentando buscar aí alguma ajuda. A nutricionista tentar adequar ao máximo a nutrição ideal para essa paciente daí que tem demandas bem específicas. A fisioterapeuta é uma paciente que tem muitas limitações físicas, muitas dores. Então a fisioterapia também pode ter uma atuação riquíssima para esse tipo de paciente. Então vocês conseguem perceber a importância que é uma equipe do NASF dentro de uma unidade de saúde. Porque, minha gente, a atenção que a gente dá ao paciente não é só médico. Às vezes, imagina-se assim, no imaginário da população, que o profissional médico ele tem a capacidade e total habilidade de resolver toda e qualquer demanda do paciente, mas não. O médico está bem focado ali nas demandas médicas, mas coisas que vão além da demanda médica, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, assistência social, terapeuta ocupacional, isso daí a gente não tem capacidade de lidar. Às vezes, quando a unidade de saúde não tem esse NASF, ou a gente tem dificuldade de encaminhar, às vezes a gente tem que se desdobrar realmente para tentar fazer o papel um pouquinho deles. Mas quando se tem um grupo desse do NASF bem estabelecido, com várias outras especialidades, a gente consegue fazer uma integração aí multiprofissional que quem mais ganha, quem mais sai lucrando aí nesse negócio é o paciente. E aí a cada mês tem uma reunião da equipe de saúde com esse NASF. Essa conversa entre as mais variadas especialidades e profissões é bem enriquecedor, é uma estratégia que eu acho belíssima e tem um potencial gigante de solucionar demandas da saúde da população, tá bom? Um abraço, meu povo, até amanhã! Bom dia, minha gente! Minha gente, aqui na minha cidade amanheceu um pouquinho chuvoso e assim, na minha cidade, quando chove um pouquinho, ou assim, quando o sinal quebra, alguma coisa desse tipo, o trânsito congestiona todo. Então, tanto eu quanto a minha preceptora, a gente vai chegar um pouquinho atrasado. Eu vou chegar ali uns 3 minutos atrasados.
Eu já calculei aqui pelo aplicativo do trânsito. Meu povo, chegar aqui agora na unidade de saúde, ver aí se a minha preceptora já chegou. Eu acho que não, acho que ela vai chegar um pouquinho depois de mim. E volto aqui para falar com vocês. E minha gente, já cheguei aqui no consultório da unidade para começar os atendimentos. A preceptora não chegou ainda, mas ó, já tá tudo aqui preparado. A lista de atendimentos para hoje. Esse daqui vocês já viram, é o nosso consultório. Tem a nossa maca aqui para alguma avaliação física. Tem alguns equipamentos que a gente usa aqui em cima. O nosso computador, onde fica o prontuário eletrônico do SUS, que é o sistema online do SUS. E aqui a porta para onde o paciente entra. Boa noite, meus amigos! Cortou o dia todinho do vídeo da manhã que eu fiz lá, chegando na unidade. Pra agora, já tá de noite, minha gente. Finalzinho do dia já. Já deixei tudo preparado aí para entrar no quarto, continuar estudando e depois dormir. Minha gente, são 10 horas da noite. E sim, eu tô com roupa de academia que hoje eu consegui treinar. Vou tomar banho. E ainda vou estudar mais um pouquinho hoje à noite, tá bom, meu povo? Meu povo, agora falando rapidinho sobre o que houve no dia. Hoje, dia de quinta-feira. Então, já era previsto que eu não teria o turno da tarde, seria um turno livre. Mas, minha gente, vocês viram aí que eu cheguei na sala lá que a gente atende. A preceptora chegou um pouquinho mais tarde, coisas do trânsito. Eu mostrei aí pra vocês o computador que a gente tem o nosso sistema online, o prontuário eletrônico do SUS, voltado especificamente para atenção primária, para o tipo de consulta que a gente realiza em unidade básica de saúde. Sendo que o que é que ocorreu hoje? O sistema caiu. Justo hoje que eu falei para vocês sobre ele, o sistema caiu. A gente conseguiu atender três. A gente conseguiu atender 3 pacientes pela manhã e aí os outros 9 pacientes, eles tiveram que ser remarcados para amanhã. O que é uma pena, né, minha gente? Assim, o prontuário eletrônico, ele tem suas facilidades e, assim, são várias. Eu não consigo nem enumerar aqui, se eu quiser, nesse vídeo inteiro eu não consigo. São várias. É muito bom o prontuário eletrônico. Ajuda muito. Sendo que, assim, a gente fica um pouco vulnerável, né? A depender da internet, porque é online, e a depender também do sistema, o sistema não cair. E, minha gente, desses 3 pacientes, eu queria falar aqui de 2 casos rápidos aqui para eu conversar com vocês. Um deles é um paciente que chegou lá, primeira vez que ele vai ser atendido na unidade básica de saúde foi hoje, primeira vez que ele vai até a unidade, e ele foi com a queixa de dor no joelho, minha gente. Era um paciente mais jovem do que eu tenho 27 anos, ele tinha 26, ele tem 26. E aí a anamnese seguiu e a gente foi pro exame físico. Quando a gente foi pro exame físico, minha gente, uma das coisas que a gente pede pro paciente fazer é sentar na maca e aí finge que isso é o joelho do paciente. A gente coloca assim a mão no joelho do paciente e pede para ele estender a perna. Minha gente, joelho muito desgastado. Era osso arranhando em osso, muito estralo vindo do joelho. Enfim, a articulação extremamente desgastada. E aí a gente foi vendo qual era a história desse paciente. É um paciente que era atleta profissional, inclusive de um time grande aqui da cidade, e aí lesionou o joelho. Depois dessa lesão do joelho, ele até teve um acompanhamento inicial ali de tratamento do joelho, mas depois deixou de lado e seguiu forçando o joelho, sem ter a conclusão do tratamento adequado, né? E aí saiu do time de futebol, não seguiu com o tratamento, não buscou ajuda, continuava sentindo dor, mas continuava forçando o joelho. Enfim, o problema se agravou e agora ele tá com um grande problema no joelho, minha gente, grande. E assim, me deixa triste, um paciente mais jovem do que eu ficava vendo ali, poxa, é mais novo do que eu e já com o joelho extremamente desgastado. Não sei o que é que vai ser dele, a gente vai encaminhar para o ortopedista para ver qual vai ser a conduta dele. E agora é um paciente que ele não trabalha, não tem condições mais de trabalho, para ficar em pé dói o joelho dele. Como eu disse, um paciente de 26 anos, muito jovem e que assim vai ficar numa situação muito delicada. E agora a segunda paciente aqui que eu vou falar com vocês. Ela é uma idosa, 85 anos de idade, e ela tem diabetes, hipertensão, tem alguns problemas articulares também já de desgaste, mas pela idade. Sendo que hoje ela foi para levar alguns exames para a médica que tinha sido solicitado e ela estava indo levar o resultado desses exames e ela foi com uma queixa bem específica de sentir formigamento e fisgadas em toda
parte da perna, do joelho para baixo, inclusive os pés, como se estivesse formigando, queimando, puxando, fisgadas. E minha gente, aí aqui agora eu volto a falar de novo com vocês sobre diabetes e suas complicações. Eu falei muito para vocês quando eu estava rodando no ciclo de emergência clínica de diabetes e suas complicações, falando muito de pé diabético. Sendo que essa queixa daí, minha gente, a gente lá no consultório mesmo conseguiu já fechar diagnóstico para ela. Aquilo é o quê? Consequência da diabetes, neuropatia diabética. A diabetes, ela leva a algumas consequências, inclusive nos nervos. Ela vai alterando ali algumas coisas nos nervos que muda toda a sensação, sensação tátil, por exemplo, da paciente. Ela estava começando a perder sensibilidade em toda parte da perna, do joelho para baixo, principalmente nos pés, e aí a gente examinou, e é isso que eu vou falar. E realmente, quando começa a ir perdendo essa sensibilidade, vai vindo junto um pouquinho dessa sensação de formigamento, como se fosse, às vezes o paciente fala que está sentindo formiga querendo subir pelo pé do paciente, algumas fisgadazinhas. Isso em consequência da diabetes. E aí foi a primeira vez que eu vi isso que eu vou falar aqui agora para vocês, mas a preceptora lá, a médica, ela fez um exame que a gente consegue avaliar qual é a perda da sensibilidade da paciente naquele membro e consegue ir avaliando como essa perda de sensibilidade está progredindo. E aí o que é que ela usa para isso, minha gente? Uma coisa super simples. E aí coloca aí, por favor, editor, a foto desse instrumento que a gente usa para avaliar a sensibilidade ou a perda dessa sensibilidade. Minha gente, isso daí que vocês estão vendo, essa partezinha vermelha, é uma hastezinha flexível bem molezinha, e que a gente, com essa hastezinha flexível, a gente vai na sola do pé, na planta do pé, e vai encostando ali em locais específicos. Existe um mapazinho que a gente vai seguindo por ele, vai encostando e perguntando se o paciente está sentindo aquela haste encostar ou não. Como vocês podem ver, bota aí por favor de novo a foto, editor. Aí embaixo vocês estão vendo que tem vários outros tubinhos de outras cores. Isso daí são outras hastes, que tem uma resistência um pouquinho diferente. Umas são um pouquinho mais moles, outras um pouquinho mais rígidas. E esse kit como um todo, ele é usado para a avaliação na hanseníase, tá? Sendo que aí um desses, que é esse que eu estou segurando, a gente consegue usar também para avaliação na diabetes, na neuropatia diabética, que é isso aí que eu estou falando para vocês. E aí a gente fez a avaliação nessa paciente e, minha gente, em todos os pontos que a gente encostou no pé da paciente, a paciente não sentia nenhum. Ou seja, ela realmente já estava com uma perda bem importante de sensibilidade nos pés. Inclusive, quando ela foi calçar de novo a sandália, é interessante, minha gente. É triste, mas é interessante pra gente que estuda e entende do que tá vendo. Mas para ela calçar a sandália, como ela não sente quando encosta o pé na sandália, ela não tem a sensibilidade nos pés, ela precisa olhar para a sandália para conseguir encaixar o pé. Porque se ela não olhar para a sandália, ela não vai conseguir encaixar, porque ela não sente nada do que está ocorrendo nos pés. Inclusive, essa daí é uma das causas que leva ao pé diabético. O paciente ali que se machucou na sola do pé, não sente aquele machucado na sola do pé, não tem os reflexos de proteção e a ferida vai começando a crescer, vai ferindo cada vez mais e o paciente não sente. Por isso que a ferida cresce tanto e às vezes chega até a perder o pé. Tá bom, minha gente? Aí depois desses 3 pacientes, foram consultas que até demoraram um pouquinho. Eu fui largar, era 11 da manhã mais ou menos. Aí eu voltei para casa, almocei, estudei boa parte do início da tarde. Depois fui para academia e voltei. Agora eu vou estudar mais um pouquinho de nada e dormir para amanhã. Mais um outro dia de serviço. Tá bom, meu povo? Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado aí das explicações que eu dei e até amanhã. Tchau!